Amém. Que bom, irmãos, podemos ouvir canções, cantarmos ao nosso Senhor, e é um privilégio estarmos aqui. Amém? Como é bom, né? Estar na casa de Deus para ouvirmos a sua voz. Eu quero convidá-lo a abrir então o texto de João, capítulo 11. Leremos o versículo 47 a 57 e após então o capítulo 12, do 9 a 11. Vamos dar sequência aí em nossa série Jesus. João, capítulo 11, versículo 47 a 57. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muito milagres? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem, e lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse que onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Capítulo 12, versículo 9 a 11. Soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra. Ela é poderosa, Deus, para mudar as nossas vidas, para transformar-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a sua voz essa noite. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de forma que essa palavra, Senhor Deus, possa ser realidade em nossas vidas, possa mudar, Deus, transformar as nossas vidas. Obrigado, Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é: o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Já ouviu essa frase? Vocês já ouviram? O sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Nós estamos nessa série falando sobre Jesus, e semana passada nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro, quando Jesus diz: olha, Lázaro, vem para fora, e ele vem com toda aquela parafernália, aquela mortalha revestido, e ele dá ordem para as pessoas ajudar Lázaro a tirar aquelas coisas que estavam prejudicando a caminhada dele. E assim é a nossa vida, nós precisamos desfazer dessas roupas, daquelas coisas antigas, e sair da caverna. Jesus nos alcançou, nos ressuscitou, agora precisamos sair e tirar aquelas roupas, aquelas mortalhas. E então, esse milagre, ele tem alguns efeitos. O interessante do milagre, meus irmãos, é que o milagre, ele tem dois propósitos. Um milagre, uma bênção, alguma coisa que você recebe de Deus,
uma intervenção divina, ele tem dois propósitos. O primeiro propósito do milagre, da bênção que você recebeu de Deus, de alguma forma, é o propósito da manifestação da glória de Deus. Deus é glorificado em todo momento. A natureza glorifica a Deus. Tudo nós podemos ver a glória de Deus, meus irmãos. Mas nós vemos a manifestação da glória de Deus em tempos de crise, em tempos de aflições. É que muitas vezes nós vemos o agir poderoso de Deus sobre nós. É no momento de dificuldade, aonde você acha que não tem mais para onde correr, que Deus se manifesta em nossas vidas. E Ele então, é nesse momento que a sua glória é manifestada. Foi assim, lá com a história do povo de Israel no Egito. Aquele povo sofrendo 400 anos de escravidão, e então Deus se manifesta naquele povo. E levanta um homem, Moisés, para que aquele povo então fosse tirado das garras da escravidão. E Deus usa Moisés e faz aquelas situações que vocês conhecem, as 10 pragas do Egito, manifestação poderosas do poder de Deus, o sobrenatural agiu naquele momento. Foi assim quando o povo estava no deserto, caminhando, e aquela nuvem cobria aquele povo, e aquela coluna de fogo fazia com que aquele povo seguisse a direção. E foi no momento de desespero, meus irmãos, quando eles caminharam até o mar, e aquele mar, e aqueles soldados do Egito atrás deles, eles não sabiam o que fazer, eles clamaram a Deus, e Deus se manifestou a sua glória, e falou para Moisés: abre o mar, e o mar se abriu, e aquilo aconteceu, aquela coisa maravilhosa aconteceu. É em momentos de crise, é momentos difíceis, momentos em situações difíceis que Deus manifesta a glória dEle. Foi assim com Josafá. Eu quero que você abra comigo esse texto, 2 Crônicas, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aqui, meus irmãos, só para vocês terem um contexto desse momento que Josafá estava vivendo. O reinado de Josafá estava indo muito bem, tranquilo, e de repente ele escuta que uma grande multidão, como um mar, pessoas que não dava para contar, um exército inimigo estava vindo sobre ele. E Josafá temeu, teve medo. A sua nação ia ser destruída. Diz assim, capítulo 20, versículo 1, 3 diz: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem a ti da além do mar da Síria, eis que já estão em Azaon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Versículo 18 e 24. 18 a 24. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantou e saíram no deserto de Tecoa. E saíram eles, e pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarás. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou aos cantores para o Senhor, ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon se levantaram um contra outros para destruir e exterminar a si mesmos.
Versículo 24: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. A situação estava difícil, mas Josafá clamou a Deus, buscou ao Senhor, e de uma maneira sobrenatural, Deus faz o exército inimigo lutar contra si mesmo, e quando de manhã se levantam, não havia mais exército, havia apenas corpos mortos. O que falar dos leprosos, que chegaram a Jesus e Jesus o curou? O que falar dos cegos, que chegaram a Jesus no momento de dificuldade, no momento de luta, e foram curados, a manifestação da glória de Deus sobre a vida deles? O que falar, meus irmãos, daquele paralítico, que foi levado até Jesus, no momento de dor e sofrimento, de angústia, e ali ele foi curado por Jesus? As manifestações da glória de Deus, elas, queridos irmãos, elas atuam no momento de crise. O que falar, queridos irmãos, daquela mulher do fluxo de sangue, que durante 20 anos gastou todo o seu dinheiro para tentar ser curada, e Jesus, ao tocar na orla da veste de Jesus, ela foi curada de maneira poderosa. O que falar de Lázaro? Fim, acabou 4 dias morto numa tumba, e a manifestação de Deus veio sobre ele e sobre aquela família. Eu quero dizer para você, querido irmão, se você está passando por um momento de luta e aflição, saiba, queridos irmãos, que esse é um terreno muito fértil para a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Por isso, ore, busque ao Senhor, se coloque diante dEle, porque Ele ouve a oração daqueles que o buscam, e Ele fará milagre. Essa é a manifestação da glória de Deus. Então, o milagre tem esse propósito: manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, o quanto esse Deus é grande e poderoso. Mas também, queridos irmãos, o milagre, ele tem um segundo propósito, de despertar a fé daquele que está recebendo, ou daqueles que estão vendo o milagre. O milagre, meus irmãos, na vida de alguém, é para abrir os olhos do coração dessa pessoa que está recebendo esse milagre, bem como alcançar aqueles que estão ao lado e estão também vendo o milagre, porque o desejo de Deus, querido irmão, querida irmã, é despertar as pessoas do sono, da incredulidade, e Deus muitas vezes usa o milagre, alguma bênção para essa pessoa, para que ela possa enxergar e ver que aquilo não poderia ter acontecido se não fosse Deus. Então ela se desperta e desperta a sua fé, e começa então a buscar ao Senhor. Quantas vezes nós vemos as pessoas que receberam bênçãos de Deus, começam a caminhar firme com Deus, porque reconhece que aquela situação só poderia ter sido mudada por Deus, e elas se firmam. O milagre, meus irmãos, nas nossas vidas, uma bênção que nós recebemos em nossas vidas, é um chamado para uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé viva. E nós precisamos de uma fé viva em tempos de descrença. Nós precisamos da manifestação do poder de Deus em tempo onde muitas pessoas não mais acreditam que esse Deus é tão poderoso assim como a Bíblia nos traz. E quando você olha para João, volta lá em João capítulo 11, nós estamos na sequência, João capítulo 11. Quando nós olhamos para João, nós vemos as pessoas sendo despertadas por essa fé viva. No versículo 41 e 42 de João, Jesus diz assim, olha: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: graças te dou, porque me ouviste. Versículo 42: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A fé, o milagre que acontece em nossas vidas, é para despertar a fé. Foi isso que Jesus fez. Senhor, eu não precisava falar alto com você, mas eu estou falando para que esses que estão aqui, eles possam entender que o Senhor é Deus, e eu fui enviado pelo Senhor. E queridos irmãos, foi isso que aconteceu
Depois, no versículo 45, se você ler em João 45, 11, 45, no finalzinho ali, diz que muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. O milagre despertou o coração de muitas pessoas ali que estavam vendo aquilo que estava acontecendo com Lázaro. O milagre mexeu com essas pessoas, e o coração delas foram despertado. Querido irmão, é por isso que a Bíblia nos fala em Romanos, que nós, queridos irmãos, nós devemos, buscar ao Senhor. Façam isso para compreender o tempo que estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima quando cremos. Muitas pessoas dormem, estão sonolentas, e o milagre desperta essas pessoas para cair a realidade, para que elas entendam que a salvação está próxima. Agora, não é sobre isso que eu queria falar. O que eu quero falar é algo que me traz um temor, algo que me traz até um medo, no sentido de disso poder acontecer comigo também, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que me traz um temor é a nossa reação diante da manifestação da glória de Deus e da sua palavra. Como nós nos comportamos diante daquilo que nós vemos. Porque, meus irmãos, como eu disse ali no começo, meus irmãos, o mesmo sol que amolece a cera é o que endurece o barro. Porque quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, o maior milagre público de Jesus, ele teve um duplo efeito. Ele trouxe a fé para alguns, mas ele trouxe a morte, a incredulidade para outros. Para alguns os seus olhos foram abertos, para outros trouxe a morte espiritual. João 11:46, acompanhem comigo ali, diz que alguns creram nele no versículo 45, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Meus irmãos, para alguns, o milagre de Lázaro foi um despertamento da fé, mas para outros, no entanto, ao invés de gerar vida no coração dessas pessoas, gerou incredulidade. E essa é a nossa reação que nós temos para com as bênçãos que acontecem na nossa vida. Ou nos despertam para a fé, ou nos levam para longe da fé. E esse aqui é um ponto de reflexão, meus irmãos, que me traz o temor. Como eu estou lidando, como eu lido com a palavra de Deus, com a revelação de Deus para a minha vida? Como é que você lida para aquilo que Deus já mostrou e já falou e já revelou para você? Tem muita gente, meus irmãos, infelizmente dentro da igreja, que está frio espiritualmente. A palavra, ela já não gera mais nada no seu coração. A palavra já não gera mais vida. A palavra não gera mais expectativa. A pessoa já não tem mais nenhuma expectativa de estar na casa de Deus. Ela está aqui para cumprir um rito, um rito familiar, um rito cultural, um rito denominacional, mas não há no seu coração uma expectativa daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, em nós e através de nós. É como se tudo fosse igual, monótono. Não há espaço mais para uma revelação de Deus no coração desses que estão espiritualmente frios, adormecidos. A palavra já não tem mais poder. Não que a palavra de Deus não seja o poder, mas ela não recebe essa palavra com poder. Isso vai perpetuando essa pessoa numa vida fria, sem graça, sem a presença de Deus.
e tudo fica pesado. Eles não se alegram com o mover de Deus. Pelo contrário, meus irmãos, eles se fecham numa bolha da religiosidade, da falsa espiritualidade. Nós vemos isso, esses homens aqui, meus irmãos, aqui no versículo 47, então os principais sacerdotes, os homens religiosos, esses homens estavam frios, esses homens, eles se tornaram os defensores da espiritualidade. As coisas têm que ser do jeito deles, da maneira deles. O versículo 47 e 48 diz, olha, então os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio, como se convocasse o presbitério, e disseram, olha, o que estamos fazendo? Esse homem está fazendo milagre, ajudando pessoas, nós não vamos fazer nada, temos que fazer alguma coisa. E o versículo 48 diz, se o deixarmos assim, todos crerão neles, pois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. Meus irmãos, olha só, queridos irmãos, esses homens não se importam mais com pessoas, eles não se importam mais com Deus, eles se importam com a religião, com o rito, com a forma. Não, eles não admitem, são pessoas que não admitem erros dentro da igreja, que não admitem a restauração dos outros. Se alguém pecou, sempre vai ficar marcado para essa pessoa. E olha só o argumento, meus irmãos, assustador desses homens. No versículo 48, ele diz o seguinte, olha, ele diz o seguinte no versículo 48, se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso próprio lugar, mas a nossa própria nação. Meus irmãos, agora não é mais uma questão de teologia. Eles não estão mais preocupados se eles creem ou não creem. A preocupação aqui agora, meus irmãos, desses homens, olha só a cabeça deles, é uma questão de segurança nacional. Os romanos vão vir e vão tomar a gente, vão pegar o nosso lugar, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência da política, da nação. Ah, então tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos matar um por muitos, estamos sendo justos. Ué, Caifás, grande Caifás, um homem de Deus, sacerdote daquela época, diz, vamos matá-lo, para que a maioria viva. É justo isso, não é? Melhor um morrer do que 1000. Essa era a cabeça desses homens. Estamos sendo justos. É melhor um filho morrer por muitos filhos, mas que seja o teu filho, não o meu. O religioso, meus irmãos, ele não se preocupa com o próximo, ele se preocupa apenas consigo mesmo. O religioso, meus irmãos, ele sempre vai escolher a lei do que a pessoa, sempre, sempre. O religioso é como aquele filho pródigo, não aquele que foi embora de casa, mas aquele que estava em casa, e quando o filho pródigo volta para casa, e o pai está se alegrando, dando uma festa para aquele filho que voltou, todo arrasado, arrebentado, machucado, humilhado, aquele filho que estava em casa, diz, agora volta e tem uma festa, eu estava aqui te ajudando, e você nunca me fez uma festa para mim. Não se alegra com a restauração daqueles que estão voltando, não se alegra com aqueles que estão no retorno. O religioso é sempre aquele que aponta o dedo para algo. Mas como é que essa pessoa pode estar lá em cima? Pregando, tocando, fazendo. Nós temos um Deus de restauração, queridos irmãos. Um Deus que não olha para essas coisas, um Deus que olha para o coração, um Deus que vê dentro de nós no mais profundo e desperta coisas novas naqueles que estão vivendo momentos difíceis, viveram momentos difíceis. Deus é aquele pai que quando vê o filho longe, ele sai correndo para abraçar o seu filho, e não deixa nem o filho falar, ele abraça o filho, coloca o anel novamente, sandálias no pé do filho, e retorna ele para casa. Esse é o amor de Deus, esse é o Deus que nós servimos. Mas não é o Deus desses religiosos que estavam
invejosos, chateados, porque Jesus estava curando pessoas e trazendo a vida àquelas pessoas. Sabe o que é o pior, meus irmãos? É que o religioso transforma o outro em mais religioso ainda. Quando você olha no texto, meus irmãos, nesse texto, nós vamos ver aqui, ó, versículo 57. Olha só, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado uma ordem para, se alguém soubesse aonde ele estava, denunciá-lo a fim de prendê-lo. Os sacerdotes e os fariseus transformaram o povo em espiões, em delatores, em detetives. É isso que um religioso faz com outro religioso. É isso que um religioso tem a oferecer ao outro: apenas religião, apenas método, apenas rito. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para levar a vida, para desenfaixar o morto que está saindo da caverna. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 23, se você abrir comigo, por gentileza, Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus ele dá uma lição desses homens, dizendo assim, versículo 13, Mateus 23, versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aquele que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízos muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélitos, ou seja, discípulos, e uma vez feito, tornai-os filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. É isso que o religioso tem para oferecer, para transformar aqueles em mais religiosos. Qual é, queridos irmãos, o efeito da palavra no seu coração? Ela tem aproximado você de Deus ou tem levado você para longe de Deus? As bênçãos que você, pare um pouquinho, pensa na sua vida, veja as bênçãos que você recebeu, se isso levou você para longe ou para perto de Deus, se isso tem levado você para longe ou para perto de Deus, porque são dois caminhos que nós podemos tomar: o caminho do despertamento da fé, do agradecimento, de dizer: Senhor, eu não mereço metade disso aqui, mas o Senhor tem me dado, obrigado, porque o Senhor tem me ajudado, tem feito isso. Ou você tem, faz parte, eu batalhei para isso, eu estudei para isso, eu fiz por merecer. E aí você vai caminhando numa outra estrada, na estrada da incredulidade, e essa estrada, o fim dela é a morte física e eterna. Qual é o caminho que você tem tomado? Esses versos, esses homens, você acha que eles queriam, de uma hora para outra eles se viraram contra Jesus? Não, isso aqui foi anos de uma teologia que caminhou para um lado errado. As coisas não acontecem de uma hora para outra na nossa vida, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, você vai mudando aos pouquinhos, e isso vai transformando o teu coração, a tua vida, o teu ser. Que caminho você está tomando? Qual é a sua postura diante daquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor? Tem levado você para mais próximo de Deus, ou tem afastado você de Deus?